Eu passei um tempo no Brasil, em São Paulo, na USP. O meu nome é Markéta, eu sou da República Tcheca e vivo aqui em Brno há 15 anos. Gotas de leite toda em minha cara, chuva no mesmo bolso pros carecas. Brno é uma cidade onde a cultura tem extrema importância. A própria Morávia, que é onde fica Brno, é conhecida pelo seu apreço à música, dança, talvez por estar próximo de Viena, quem sabe? Acontece que a gente também vem de um lugar que tem uma cultura riquíssima e diversa, que é o nosso Brasil. E quando a gente junta os ingredientes desses dois lugares, o resultado é incrível. Vai sem me dizer, na casa da paixão. Esse é o canal do Rosa e no vídeo de hoje vocês vão ver como a cultura brasileira rompe as fronteiras e se manifesta aqui, em plena Europa Central. Esse vídeo eu fiz para você conhecer um pessoal que está colocando a música popular brasileira no mapa cultural da cidade de Brno. No ano passado, eu estava no evento de Natal e tinham várias bandas se apresentando. Uma dessas bandas estava tocando MPB e eu fiquei curioso, fui lá conversar com eles e foi assim que eu acabei conhecendo a Markéta. Os olhos verdes da mulata, a cabeleira esconde atrás da verde mata, o luar do sertão. O meu nome é Markéta, eu sou da República Tcheca, nasci em Frýdek Místek e vivo aqui em Brno há 15 anos. Água de beber, camarada, água de beber, água de... Eu passei um tempo no Brasil, em São Paulo, na USP, no laboratório do professor Marcelo Bahia Labruna e no Instituto Butantan com a professora Barsi Barros Batesti, porque eu trabalhava com doenças transmitidas por carrapatos. E eu me apaixonei pelo Brasil. Eu gostei tanto da natureza, as cores e principalmente o jeito do povo brasileiro. Nós passávamos um tempo maravilhoso no laboratório, nós rimos muito, fazendo muitas piadas e alguns dessas amizades sobreviveram até hoje. Por exemplo, Francisco Costa, Adriano Pinter, Maria Ogrzewalska, Alvarito, Leidiane, Sebastian, Jairo e outros. Eu gostei muito do Brasil. Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Eu visitei também Nordeste. É outra história. Desde criança, desde 15 anos, eu tinha um amigo por correspondência. E depois, quando eu estava no Brasil fazendo aquele estágio com carrapatos, Plínio me visitou em São Paulo e nós viramos amigos reais. Depois Plínio me visitou aqui na República Tcheca, ele veio aqui, eu visitei ele no Nordeste e os amigos dele, eles me trataram muito bem, o povo muito amigável. Tony, Luana, Nago e Elani, que eles agora vivem em Portugal, e Júlio. E nós visitamos também o Francisco Costa no Maranhão. E quando eu voltei para a República Tcheca, eu quis voltar de novo para o Brasil. Então eu procurei na internet e encontrei um professor maravilhoso, ele se chama Luciano Eduardo de Oliveira e ele é um políglota, ele fala 20 línguas, ou talvez hoje ele fala mais do que 20 línguas, porque isso era 11 anos atrás. E nós começamos a ter aulas de português e eu tentei de aprender. Como vocês ouvem, eu tenho problemas com conjugações, etc. E nós continuamos com aulas. No último ano eu comecei de novo para melhorar. O que eu gosto sobre Brno é a cena do jazz, porque eu sempre, desde criança, adorava jazz. Temos o Jazz Fest, é um festival, temos uma universidade que Janáček Academy of Performing Arts,
Tem lugares, tem clubes onde você pode ouvir os músicos que aqui estudam a música. E eu gosto disso porque eu posso assistir, ver eles frequentemente, ver como eles crescem como artistas. E eu gosto de um lugar que se chama Music Lab. É bem perto, é no outro lado do prédio. Fala pra gente então sobre esse lugar aqui, o Music Lab. O que ele tem assim de tão especial? Qual que é a importância dele para a música, né, no cenário de Brno? Este lugar tem vários tipos de eventos, como shows dos estudantes, principalmente dos estudantes desta universidade. Tem pub quiz, onde tem pub quiz. Ali no lado, né? Outro dia tem jam sessions, vários tipos de jam sessions, etc. Vários tipos de eventos. É um lugar bem movimentado, então, para quem gosta desse tipo de música. E de que forma esse ambiente de música se conecta com o Brasil? Às vezes nós fazemos shows da música popular brasileira, porque eu sou uma parte de um grupo, de uma banda, nós tocamos MPB. Então eu suponho que seja você e os músicos brasileiros tocando música brasileira. Não, somos todos tchecos, 5 tchecos. Mas como que isso é possível? É porque nós gostamos dessa música, criamos uma banda. Que legal. Eu fiquei bastante curioso para entender assim como que pode, né? 5 músicos tchecos tocando música brasileira. Como é que é o nome dessa banda? Se chama Cascavel Maldita. É um nome bem interessante, né? Eu tenho várias perguntas para fazer, né? Mas eu acho que seria mais legal se eu tivesse a chance de fazer essas perguntas, não só para ti, mas para os outros integrantes da banda também. Tu sabe se vai ter algum ensaio, algum encontro dos membros dessa banda aí para que eu possa conhecer eles também? Claro, nós temos um ensaio depois que eu vou sair deste lugar, eu vou para ensaio. Uma enorme coincidência todas as coisas estarem acontecendo hoje, justamente no dia em que estamos gravando o vídeo. Bom, então eu vou aproveitar essa incrível coincidência e vou junto contigo, vou conhecer esse pessoal. Claro, você está bem-vindo. Então vamos. Mas antes de ir lá no estúdio conhecer a banda, tem um negócio que eu preciso falar aqui com vocês. Vocês estão vendo que esse vídeo tem bastante música, portanto, muitos direitos autorais envolvidos. Isso significa que o vídeo não vai monetizar. E é por isso que eu preciso da sua ajuda mais do que nunca. Eu peço que você deixe o seu like, clicando no joinha que tem aqui embaixo, e também inscreva-se no canal caso você ainda não tenha se inscrito. Isso faz com que o algoritmo do YouTube entenda, né, que as pessoas estão interessadas nesse vídeo aqui e ele indique para mais pessoas. Então vamos aproveitar que esse vídeo não vai monetizar e tentar fazer esse vídeo chegar o mais longe possível. Agora, se você quiser ajudar mais ainda, você pode se tornar um membro do canal do Rosa, clicando no botão Seja Membro que tem aqui embaixo. Fica aqui o convite, eu agradeço todo o apoio de vocês e agora vamos lá para o estúdio conhecer a banda. Ó, eu tô chegando aqui onde a banda está ensaiando. Deixa eu entrar aqui, vou incomodar eles com certeza, né? Olha aqui, ó. Ahoj všichni. Ahoj. Čau. Budu se ptát v portugalštině, ale můžete mluvit česky a titulky přidám později. Takže pojďme začít. É muito legal para mim, enquanto brasileiro, ver um grupo de estrangeiros tocando a nossa música. E eu tô curioso para saber como que tudo isso começou. Pokud si dobře pamatuju, Markéta byla na nějakém latino jam sessionu. Každopádně jsme se potkali skrz nějaké jako latino jam sessiony, které se dělaly v Káznici tady v Brně. A ta brněnská scéna je celkem malá a když už prostě člověk tady tuhle hudbu má rád, tak se za chvíli potká se všema, co to dělají. Nós conhecíamos dos jam sessions e com o tempo nós criamos várias bandas. Aqui em Brno temos banda da música latino-americana baseada mais com música da Cuba ou México, como Sabor Latino. Temos uma banda do choro, se chama Choro Moro, e nós tocamos MPB.
E como que vocês percebem, como que vocês sentem a reação do público, das pessoas que assistem vocês, principalmente os brasileiros? Porque eu sei que nos concertos que vocês fazem sempre tem um monte de brasileiros. Tak já si myslím, že brazilské publikum tady v Česku je tak nějak jako velice vnímavé. Řekl bych, že se jim to líbí a že to tak nějak vnímají pozitivně, no, že jim to právě připomíná různé věci z mládí, z dětství. To stejné bych řekl, že jako reagují na naše věci, úplně stejně. Takže myslím si, že i ty lidi, ať už Češi nebo Brazilci, tak na to reagují velmi pozitivně, protože opravdu se s tou hudbou třeba identifikují a i samotní Češi, protože to nejsou věci, které třeba by znali, tak se diví, jak i ta brazilská hudba třeba dokáže znít. Takže tohle si myslím, že je taková věc, ze které můžeme hodně vycházet a která hodně určuje třeba i náš sound. E quais foram os gostos, as afinidades musicais que acabaram unindo vocês, além da MPB, é claro? Naše celá kapela je složená původem z jazzových muzikantů, proto my máme i rádi jakože brazilskou hudbu, která má vlastně hodně zajímavé harmonické postupy. Je to jazz, ale je to vlastně postavený jinak, je to vlastně takový specifický zase subžánr, řekněme. Já si myslím, že je tady jedna věc, která nás dosti odlišuje od jiných kapel v Česku, které hrají brazilskou muziku. Ta odlišnost je v podstatě žánrová, protože většina těch kapel vychází spíš ze samby a z té tradiční středové muziky. Což my samozřejmě do jisté míry děláme taky, protože ta samba je určující a my ji samozřejmě ctíme, ale i tím, co má Markéta ráda a co ráda zpívá, tak ta kapela trochu uhnula vlastně a zaměřuje se na modernější brazilskou muziku, řekněme brazilský pop, rock, je to hodně funky. No, to, co nás si myslím jako baví na té brazilské hudbě, je, že tím, že to vychází právě ze samby a tady z těch podobných stylů, které v sobě mají takový určitý jako swing v tom rytmu, takový specifický groove, který třeba v té naší hudbě, která je hodně rovná, tak není. Tak i když hrajeme modernější písničky tady z té brazilské tradice, tak pořád je tam takový ten jako pro nás trošku exotický groove, který mě třeba hodně baví poslouchat i hrát. Takže to je na tom super, na té brazilské populární hudbě. A zároveň jsou to taky jako pěkné popové písničky, kde si rád zaspívám ten refrén, takže krásné spojení. Bom, gente, vocês conheceram um pouco então da banda Cascavel Maldita, uma banda de música brasileira em plena República Tcheca. Então agora vamos para a parte mais importante, que é escutar um pouco da música deles, né? Traz uma brava e me afaga a pele. Crescer no ar pra iluminar as trevas fundas da paixão. Eu quis voltar, matava mesmo a boca e no texto vencedor para ser o serviçal. Mas sinto tão feliz, fiz do amor a praia. Já nos teletransportamos de volta aqui para o Music Lab e eu queria saber, Marqueta, se vocês fazem shows, se vocês têm agenda disponível aí para se apresentar, como é que faz para encontrar vocês? Sim, nós fazemos shows e é só para ligar ou escrever um e-mail para os contatos que vai aparecer aqui na tela e nós vamos lá. Eu vou deixar os contatos então em algum cantinho aqui. Além disso, percebi que naquele dia que eu estava lá no estúdio, a gente teve que esperar o Voita, porque ele estava dando aula. Vocês também dão aula de música? Sim, todos nós damos aulas de música e estamos disponíveis. Ok, então
Você me passa depois o e-mail de cada um, o telefone de cada um, que eu deixo aqui na tela também, coloco na descrição do vídeo aqui embaixo. E aí quem quiser aprender, o que vocês ensinam? Tem canto, teclado, flauta, bateria e baixo. E contrabaixo. Perfeito. Vou deixar o contato de todo mundo aí. E você que está assistindo o vídeo e quer ou contratar uma banda para tocar música brasileira, ou ter aulas de música, né, desses instrumentos que eu falei agora, entre em contato com eles porque, bom, vocês viram eles tocando aqui, né? Vocês viram que o pessoal é bom. Eu gostava tanto do Brasil que eu até pensava em ir morar lá, mas pelas várias razões isso não era possível. E eu acho que com a minha banda eu criei uma oportunidade, ou eu pego a atenção e os brasileiros vêm ver os nossos shows e eu crio amizades novas como você, ou Rochelle, Sabrina e Eurípedes, e nós criamos um espaço brasileiro aqui. Quando nosso amor desperta, louco o sol se desespera e se esconde lá na serra. Hey! Madalena, o que meu não se divide, nem tampouco se admite. Hrušky jsou lepší. Cože? Já mám radši jabka teda. Come on. Ty vole. Co to je za bizar? Ale existuje taky hybrid mezi jabkem a hruškou. Jo, to je naši se to jmenuje. Naše. Jo, to je docela v klidu. To je fajn. Ale ta konzistence hrušek je jako, ty vole, však to je sypké úplně. Takové, je no, to takže... Peito percebeu que o mar é uma gota comparado ao pranto meu. Fique certa quando nosso amor desperta, louco o sol se desespera e se esconde lá na serra.